Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13. E também quero ler o versículo primeiro do capítulo 4. Gálatas 3, 13 diz assim. Gálatas 3, 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Para quê? Para que a bênção viesse aos gentios. A bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que éramos gentios. 15. Irmãos, olha, atente para esse texto. Irmãos, como homem falo. Um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Quando alguém faz um testamento, o testamento é um documento. E geralmente o testamento fala de herança, de posse futura. A importância do testamento. Se um testamento for confirmado, ninguém o revoga ou anula, ninguém mexe em um testamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós vamos iniciar uma série que está baseada neste livro, chamado Paz e Provisão. Paz e Provisão. E nós vamos compartilhar nessas próximas semanas 7 princípios que podem nos levar, que poderão nos levar, nos conduzir a entrarmos nesta dimensão. É muito importante ouvirmos, porque a fé vem pelo ouvir. Mas não é apenas ouvir. E quando se fala de fé, na verdade a fé é a ação, é a prática. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus e a expressão daquilo que você acreditou é a sua ação. Então não basta apenas você ouvir, a sua fé é expressada por uma ação. E eu vou conduzir vocês por 7 semanas, por 7 quartas-feiras, e vamos estudar e aprender sobre cada princípio, e você poderá viver nesta dimensão chamada paz e provisão. É possível? É possível. Não é uma utopia? Não é uma utopia. Na verdade, que se nós simplesmente vivermos a religiosidade, nós nos frustraremos. Mas queremos viver muito mais do que simplesmente expressões ou declarações religiosas. Queremos entrar numa prática verdadeira da palavra, para que possamos desfrutar de paz e provisão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Ele assumiu a nossa identidade, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E o texto fala que um testamento, uma vez confirmado, ninguém o anula ou revoga. Mas eu quero mostrar algo para vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1 diz assim. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O senhor me ouviu? Atende. Digo, pois, que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo. Não tem diferença nenhuma do escravo. Um herdeiro menino não tem diferença nenhuma de um escravo. O herdeiro fala de filho. Quando nós entramos pelo portal da aliança, nós nos tornamos filhos. E como filhos temos direito a uma herança. Mas enquanto somos meninos, o nosso comportamento é um comportamento ainda de escravo. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, não tem diferença nenhuma de um escravo. Ainda que ele seja senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores. O filho, todo filho tem direito a uma herança. Mas enquanto ele é menino, não tem diferença nenhuma, ele não se apropria, ele não toma posse
tem um tempo apropriado para que ele tome posse. Uma das maiores fortunas herdada foi de um grego, Aristóteles, que ele tinha estaleiros, era um dos homens mais ricos. E uma das filhas, Cristiana Onassis, se eu não me engano o nome é esse, ela era herdeira de toda a fortuna deste grego. E quando ele morre, ela ainda era criança. Todos os bens pertenciam a ela, mas ela não administrava absolutamente nada. Pense a respeito disso. O portal que nos conduz e nos leva a nos tornarmos filhos, e portanto filhos com direito a uma herança, é a aliança. A aliança é o começo, é o início de todas as coisas. Eu quero destacar hoje aqui algumas alianças. Uma aliança meramente humana, ela traz grandes benefícios para aqueles que fazem aliança, meramente humana. Quando você busca alguém e entra em aliança com esta pessoa, geralmente o menor procura o maior para uma aliança. Aliança pode acontecer entre pessoas, aliança ela pode acontecer entre empresas, com propósitos definidos, aliança ela pode acontecer entre nações, são acordos. Alianças são acordos, e na verdade muito mais do que simplesmente um acordo, porque as pessoas geralmente elas muitas vezes fazem acordos e acabam quebrando o acordo, mas toda quebra de acordo, mesmo sendo um acordo, por mais simples que seja, tem consequências, traz consequências. Todo acordo ele tem cláusulas estabelecidas, e quando se preserva e se vive o acordo, desfruta dos benefícios daquele acordo, daquela aliança. Quando foi feito o Pacto de Varsóvia, que era o contexto da Guerra Fria, a OTAN e a União Soviética depois criam uma organização para contrapor e trazer segurança para todo o bloco soviético. Então as pessoas elas trabalham assim, as nações trabalham assim. Mas a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia é um livro de alianças. E nós vamos encontrar na Bíblia muitas alianças, e alianças meramente humanas, que trouxeram benefícios depois, no futuro, para a descendência daqueles que entraram em aliança. Dentre as alianças que eu quero destacar, que são tantas, eu quero destacar algumas, e a primeira delas é a aliança entre Ruth e Noemi. É uma aliança, uma das alianças mais lindas, que trouxe resultados extraordinários, tanto para Noemi, quanto para Ruth. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, no livro de Ruth, no capítulo 1. É a primeira aliança que eu quero destacar, e eu creio que só por esta aliança, se falássemos apenas dela, você já poderia sair deste lugar completamente abençoado. Quantos estão abertos para receber a palavra? Dê um aplauso ao Senhor. Ruth, capítulo 1, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, versículo 1, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, olha só, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Diga, houve fome na terra. Diz no texto, pelo que um homem saiu de Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Diga, Belém significa casa do pão. Jesus ele nasceu em Belém, ele é o pão da vida. Belém era um lugar de provisão, e mesmo sendo um lugar de provisão, houve fome também nesta região. E Abimeleque, Noemi e seus 2 filhos decidiram se mudar então para o país chamado Moabe. Quem era este povo? Moabitas. Este povo veio de uma linhagem, de um incesto entre Ló e a sua primogênita. Nasceu o povo moabita. Então os moabitas eram frutos de um relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha primogênita. Portanto era um povo pagão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Todas as vezes que você se desvia do propósito, você atrai tragédias para a sua vida.
Todas as vezes que você sai do propósito, o propósito ali era que eles vivessem, estivessem, permanecessem em Belém, mesmo tendo um tempo de escassez. Mas eles decidem se mudar para um país de Moabe, o país de Moabe. Saíram do propósito, saíram do lugar certo, saíram do lugar da provisão plena. E a Bíblia diz que depois morre Abimeleque, uma tragédia. As filhas de Noemi se casam com Orfa e Ruth, os dois filhos, Malom e Quilion. Ela tinha 2 filhos. Depois de 10 anos no país de Moabe, os 2 também morrem. Atente para isso. Os 2 filhos morrem. Imagina o nível de tragédia. Noemi significa doce. O nome Noemi significa doce, agradável. Olha só, ela vivia na casa do pão, ela trazia sobre si a identidade, a marca de uma mulher doce e agradável. Ela vai juntamente com o esposo para o país de Moabe, um povo pagão, idólatra. E as tragédias começam a acontecer. Primeiro ela perde o esposo, depois ela perde os filhos. E ela então vai insistir para que as suas noras permaneçam, porque ela decidiu voltar para a casa do pão. Ele disse: olha, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para Belém de Judá. E Orfa e Noemi se apegam a ela, e as duas dizem: nós vamos voltar com você. E ela insiste para que elas permaneçam na terra, porque ela disse: olha, é impossível que eu tenha mais filhos para que vocês possam se casar, então permaneçam na terra de vocês. Porém, Ruth decide entrar em aliança com Noemi. E eu quero destacar a sua confissão. Toda aliança se dá por meio de uma confissão. Diga: toda aliança se dá por meio de uma confissão. Prestem atenção, fiquem atentos, fiquem conectados. Vocês vão receber a palavra, a aliança vai ser ratificada, e você vai entrar nesta amplidão de bênção da parte de Deus para a sua vida. Tem algum crente para dizer amém? Amém? Olha só comigo o versículo de número 15. Noemi disse: olha, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Órfã, com a insistência de Noemi, ela decide permanecer na terra de Moabe. Mas Ruth está insistindo em ir para Belém com Noemi. E Noemi chama Ruth e diz: olha, a tua cunhada voltou para o seu povo, volta você também para o seu povo. Agora olha a resposta dela, versículo 16. Versículo 16, respondeu porém Ruth, olha o que ela disse: não me enches a que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Olha esta declaração. Ela está entrando em aliança com Noemi, fazendo a sua declaração. Diz mais, 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que aliança extraordinária está sendo estabelecida. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde você for, irei eu. Geralmente muitas pessoas em casamentos falam a respeito deste texto, onde vai se constituir uma aliança entre um homem e uma mulher. Mas isso aqui é muito abrangente, é tão extraordinário e poderoso. E você vai entender o que é uma aliança. E você vai entrar em aliança com o Deus Todo-Poderoso. E você vai ser tremendamente abençoado. Ruth, ela faz a sua declaração de aliança. Agora, eu quero mostrar para vocês, na sequência do texto, o que vai acontecer. Elas vão voltar para Belém, saindo do país de Moabe. E quando elas chegam em Belém,
As mulheres olharam para Noemi e disseram: não é esta a Noemi? Reconheceram Noemi. Sabe o que ela disse? Não me chame Noemi. Eu não me chamo mais Noemi. O meu nome agora é Mara. Olha o que ela disse. Não me chamem de Noemi. Quer ver o texto para que você possa marcar aí na sua Bíblia? Observe comigo, versículo 20. Diz o texto: respondeu ela: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chame de Noemi. Eu não sou mais aquela mulher doce. Eu já não sou mais aquela mulher agradável. Agora eu sou uma mulher amargurada. Eu perdi o meu esposo, perdi os meus 2 filhos, e eu perdi tudo que eu tinha. E eu cheguei aqui de volta pobre. Portanto, não me chamem mais de Noemi. A partir de agora, me chamem de Mara. Eu quero dizer para você que adentrou neste lugar com uma identidade. Não importa qual seja, a sua identidade vai ser mudada pela aliança e pelo pacto que você fez com Deus, vai fazer com Deus e vai ratificar com Deus. Você não vai sair deste lugar debaixo dessa identidade de uma mulher, porque a Bíblia, quando fala da mulher, está se referindo à igreja. A igreja de Jesus tem todas as possibilidades para viver uma vida plena, uma vida abundante. Nós não fomos chamados para vivermos debaixo de amargura, de ressentimentos e de mágoas, conectados e ligados ao nosso passado. Você vai se desvencilhar do seu passado, dos traumas do seu passado. Não importa o quanto você tenha perdido e traumatizado por ter saído da casa do Pai, mas você retornando para a casa do Pai, você vai receber a nova identidade. E você não vai se chamar Mara, você vai se chamar Noemi, agradável e doce. Agora, olha que algo extraordinário. Tudo na Bíblia tem sentido. Diga, tudo na Bíblia tem sentido. Observe o versículo de número 22. Olha isso. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe. E chegaram a Belém. E chegaram aonde? Chegaram à casa do pão. Quando? No princípio da cega da cevada. Parece que não tem sentido algum, mas tem sentido, e um sentido profundo. No princípio da cega da cevada. Preste atenção. A cevada era a primeira colheita do ano. A cevada acontece exatamente na época da festa da Páscoa. E faz sentido. A Páscoa nos remete à redenção. A cevada é o fruto da redenção. E ela chega exatamente na época da colheita da cevada. Ela chega exatamente no início da celebração da festa da Páscoa. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, depois de 400 anos em que o povo de Israel vivia escravizado, Deus decidiu intervir em resposta ao clamor do povo. E Deus ordenou então que eles celebrassem a Páscoa. Olha só, o sangue do cordeiro sem defeito deveria ser passado nos umbrais das vergas das portas. A casa onde houvesse a marca do sangue, o anjo destruidor estava impedido de entrar. Aonde tem a marca do sangue de Cristo, Satanás não pode entrar. Quando nós olhamos para a celebração da Páscoa, e a primeira Páscoa em que eles celebraram, ainda eles estavam no Egito. Foi a última praga enviada, que era a mortandade dos primogênitos. Mas Deus diz: vocês não vão sair do Egito de mãos vazias. Até sobre as crianças, elas serão transportadoras, e elas levarão sobre si joias de prata, de ouro e vestimentas. E a Bíblia diz que o povo saiu absolutamente rico. A Páscoa, preste atenção, tem um significado. E Páscoa
significa redenção. Páscoa significa livramento. Jesus, Ele é o Cordeiro Pascual. Ele pagou um preço pela minha redenção e pela sua redenção. O sangue de Jesus foi derramado sobre as nossas vidas para nos resgatar de toda a maldição da lei. E Ele se fez maldição no seu lugar. Não por acaso eles retornaram para o país, para Belém, exatamente neste período da festa e a colheita da cevada. Tem um significado espiritual. A Páscoa, representada aqui por esta semente chamada cevada, nos remete à redenção, a livramento, a proteção e transferência de riqueza. Interessante porque todo o Egito chorava, todo o Egito pranteava, todos os egípcios estavam desesperados, mas na casa dos hebreus havia paz, porque eles foram marcados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. A angústia, a tribulação, a desgraça, tudo quanto é coisa de ruim, pode chegar onde chegar, mas na tua casa não vai chegar. Praga alguma chegará na tua casa, praga alguma chegará à sua tenda, porque você foi comprado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Agora, vamos para frente um pouquinho. Nesse contexto em que Noemi vivia, e no contexto em que Israel foi formado, quando alguém se casava e depois perdia o marido, um parente próximo tinha o direito de fazer a remissão. Ela assumia a pessoa que tinha ficado viúva, a mulher. E não era qualquer pessoa que tinha condições de assumir isso. E nós vamos ver no capítulo 2, versículo 1, que ela tinha um parente. Olha, atente para isso. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem o quê? Homem poderoso e rico, chamado Boaz. E Deus é tão extraordinário que vai conduzir as coisas. Ruth, ela disse para Noemi: olha, eu vou colher no campo, eu vou sair para fazer uma colheita, porque no contexto judaico, as pessoas entravam para colher e os pobres vinham atrás respingando. O que é isso? Geralmente quando se colhe, fica muitas espigas, vão se perdendo. Então os pobres, eles têm o direito de entrar no campo e ir colhendo as sementes que caíram no chão. O nosso estado é um estado eminentemente agrícola. O sogro do pastor Marcelo, ele desenvolveu um macarrão de soja. E naquela época ele não tinha recursos para comprar soja para fazer os seus experimentos. Ele saía nas vias onde eram transportados soja, e na beira da estrada, e os grãos iam caindo, ele ia colhendo, e dali veio a ideia, ele começou a desenvolver um produto de macarrão extraído da soja. Então, se você buscar e estudar a respeito da perda de uma colheita, muitas sementes caem ao ser transportado, até chegar ao seu destino, muito se perde. E nesse contexto aqui, os pobres, eles tinham direito de adentrar as colheitas, e na verdade, até as beiradas dos campos tinha que ser deixado para os pobres. E Ruth, ela sai para colher, e ela vai colher exatamente no campo deste homem chamado Boaz. Mas a sorte de Ruth não começou a ser a mudança aqui, no capítulo 2. A sorte de Ruth começou na aliança que ela fez com Noemi. Quando nós entramos no capítulo 2, que ela vai passar pelo processo depois da remissão, você vai perceber que ela vai ser abençoada, e a graça de Deus vai se manifestar na vida dela. Eu estava pensando e meditando a respeito disso aqui, e eu escrevi assim: aqui começa a mudança de sorte. E Deus falou comigo: não, a mudança de sorte dela não vai começar aqui. A mudança de sorte começou quando ela fez um pacto, uma aliança com Noemi. Ali começou a mudança de sorte. A nossa mudança de sorte,
ela não começa quando as coisas começam a dar certo. A nossa mudança de sorte não começa quando a gente ganha na loteria. E eu acho que eu nunca vou ganhar, porque eu nunca joguei. Mas a nossa mudança de sorte começa na aliança que nós fizemos com Jesus, o nosso remidor. Aqui começa a verdadeira mudança de sorte. Agora, vamos observar aqui o texto, no capítulo 2. Observe isso comigo. Versículo 4. Vamos lá, diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ele vai ao campo para ver os segadores e libera uma palavra de bênção. E eis que Boaz, vamos para o 5. Depois perguntou, olha o que ele vai perguntar. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Havia ali muitas moças. Boaz tinha muitos servos e servas. As servas também entravam no campo para colher. Não eram apenas os homens que colhiam. As mulheres também, servas, colhiam. E quando ele chega no campo para ver os seus segadores, ele observa que tinha alguém diferente. Então ele pergunta: quem é esta moça? Preste atenção. Você está aqui no meio desta multidão. Talvez você pense assim: poxa, o apóstolo não me vê. Talvez ele nunca me enxergou. E é possível que você me encontre em alguns lugares e que eu não te reconheça. E você já me perdoe por isso e continue me amando. Amém? Mas é possível. Lógico que você vai me conhecer porque sempre estou aqui no altar. Mas tem algumas pessoinhas lá em cima que daqui fica difícil de identificar. Mas vocês me identificam. Onde eu estiver, vocês vão me reconhecer. Mas preste atenção. Mesmo que eu não te reconheça encontrando você em algum lugar, Deus reconhece você em qualquer lugar que você esteja. Mesmo que um líder, aos seus olhos você passe desapercebido, aos olhos de Deus você nunca vai estar desapercebido. Ali tinham muitas servas e servos, e Boaz disse: quem é esta moça? Aí ele vai ser informado quem é. Preste atenção em algo extraordinário, glorioso e maravilhoso que vai acontecer. Responderam-lhe o moço: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Olha só, esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos, após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde a manhã até agora, sem descansar sequer um pouco. Boaz pergunta: quem é esta moça? Então lhe dá a resposta: esta é a moabita que veio juntamente com Noemi. Existe uma outra tradução que diz: esta é a nora, ou a moça que é nora de Noemi. O Noemi é a sua sogra. Preste atenção. Vale a pena amar a sogra. Sábio é aquele que ama a sogra. Eu amo tanto a minha sogra, mas tanto a minha sogra, porque ela me amou primeiro. Porque não era assim. Eu era meio estranho. Quando eu casei, geralmente quando a gente casa, na nossa imaturidade, a gente tem alguns ciúmes bestas. Eu tinha até ciúmes que minha esposa passasse na casa da minha sogra. E eu fui curado. Depois eu queria morar na casa da minha sogra. Estou brincando. E o aniversário da minha sogra é no sábado. E eu amo tanto a minha sogra que hoje eu postei uma foto minha com a minha sogra. E a Marisa disse assim: mas o aniversário dela não é hoje, é no sábado. Eu falei: antecipadamente já estou cumprimentando a minha sogra. E a apóstola disse: então vamos deletar e você vai publicar no sábado. Eu falei: tá certo. Diga aí, vale a pena amar a sogra? Olha o que vai acontecer de extraordinário. Vocês estão bem? Vamos prosseguir? Estão felizes? Diga: aliança.
o resultado e o benefício de uma aliança. Uma aliança meramente humana traz resultados extraordinários na nossa vida. Extraordinários. Agora atente mais. Vamos lá. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, olha o que ele vai dizer: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo. Já a chama de filha. Nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Agora versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Diga proteção. Olha que extraordinário, algo que começa a acontecer. Eu já dei ordem aos meus servos que não te toquem, que não te molestem. Aqui você vai estar guardada. Preste atenção. Na presença de Deus, na aliança e no pacto que temos com Jesus Cristo, que não é uma chamada para vivermos simplesmente uma vida religiosa, é um relacionamento. Nós somos guardados e protegidos por Ele. Dá para você entender? Dê um aplauso a Ele. Eu dei ordem aos moços que não te molestem. Olha mais, atente para isso. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Quando você tiver sede, Jesus disse, se você tiver sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água suficiente. A Bíblia diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Você não precisa buscar fontes de prazer. As fontes do rejuvenescimento. Opa, isso é bom, né? Lógico que a gente pode ir lá, dar uma esfoliadinha no rosto, dar uma tratada para ficar assim, com a fachada, mas isso não tem problema. Diga, isso não tem problema. Está dizendo, olha, eu já dei ordem, ninguém vai molestar você. E quando você tiver sede, existe água já tirada suficiente para que você seja descedentada. Dê um aplauso a Ele. Está com sede? Jesus, no auge da festa de tabernáculos, Jesus demora a vir, ele, na verdade ele vem no tempo certo. Todos queriam que ele fosse já no começo da festa, e ele chega já mais para o final da festa, e ele observa as pessoas já sendo o auge da festa, e mesmo sendo o auge da festa, e o auge da festa é o tempo onde as pessoas estão em êxtase, vai ser o fechamento, o ápice. Jesus, ele entra naquele cenário e diz: ei, psiu, alguém aí está com sede? Se alguém tem sede, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é esta fonte, e esta fonte vai jorrar de dentro de você. O pacto, a aliança com Deus, leva você a viver nesta dimensão, onde um rio flui do seu interior. Boaz diz: ninguém vai molestar você, e quando você tiver sede, você vá aos vasos e beba do que os moços tiverem tirado. Versículo 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei eu graça? Diga graça. Por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Atente agora, entra a sogra. Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tens feito para com a tua sogra. Larga de ser besta, meu irmão. Ama a sogra, cara. Amar a sogra é fácil, né? O homem amar a sogra até que é fácil, mas a nora amar a sogra é mais difícil? Não, é fácil também. Diga fácil. Aí você diz: aposta que você não conhece a minha sogra, aquela bruxa. É ela, bruxa?
Desculpa, viu? Oh, meu Deus do céu. Vocês querem que eu saia pelo fundo, né? Tá tudo bem aí? Então vamos lá para o encerramento. Depois da morte de teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Agora para frente. O Senhor, olha só, o Senhor recompense o que fizeste. Preste atenção, meu irmão, preste atenção. Tudo que você fizer por alguém, a recompensa vem de Deus. A Bíblia diz: se você der um copo de água a um profeta, você recebe galardão de profeta. Meu irmão, seja inteligente, seja sábio, seja generoso, esteja decidido a compartilhar sempre. Está me entendendo? A alma generosa, ela prospera. A alma generosa prospera. Se alguém exigir que você caminhe mais uma milha, caminhe mais uma milha. Se alguém pedir a sua túnica, dê a sua túnica. Seja generoso, não seja mesquinho. Não seja mesquinho. Seja espontâneo na sua generosidade, cordialidade para cumprimentar as pessoas. Tem gente, meu irmão, que vive amargurado. Quando o cachorro passa e dá bom dia, não cumprimenta nem o cachorro. O cachorro está dando bom dia. O bichinho quer apenas um abraço. Como diz a música lá do Roberto Carlos, o dia que o cachorro sorriu para ele. Tem cachorro, é verdade, o cachorro sorriu para ele. Tem que estar vendo demais, né? Alguém sabe cantar a música do Roberto Carlos que fala do cachorro? Falou? Então vai cantar. Canta, irmã. Cantar não, vou falar. O cachorro me sorriu latindo. É isso aí. O meu cachorro me sorriu latindo. E tem gente chutando o cachorro. É mesmo. Sabe cantar, Miro? Todo mundo esqueceu, ninguém sabe cantar a música, né? O cara chega em casa e o cachorro sorri latindo. Tem gente maltratando o cachorro. Meu irmão, Deus vai fazer uma obra linda em você. Lógico, tem momentos que não é fácil mesmo. Não é verdade? Tem momentos que a gente está meio assim para baixo. Mas a alegria do Senhor vem no nosso coração. Por isso que Deus te trouxe aqui, para você dar um sorriso. Você estava precisando, a irmãzinha está falando aqui. Vai falando que eu vou revelando. O Senhor vai te renovar. Lógico, muita gente saiu do trabalho, veio direto para cá. Quantos vieram do trabalho para cá? Olha a quantidade, você vai ser recompensado, viu? Deus vai recompensar você. Essa moça que vem do seu país, deixa a sua terra e vem para a casa do pão, a sorte dela começou a ser mudada quando ela conheceu Noemi. Escute aqui, há uma simbologia aqui. Noemi é uma figura que tipifica Israel. Ruth tipifica os gentios, o povo estrangeiro. Quando ela diz assim: o teu povo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, ela está fazendo uma declaração de amor ao Deus de Israel e a Israel. E todos aqueles que amam e fazem uma declaração de amor a Deus e faz uma declaração de amor a Israel, é desatado em prosperidade. Preste atenção, não entra nessa onda aí em relação à mudança da embaixada do Brasil, de Israel, a embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém. Não entre nessa onda. Vai perder comércio não sei onde, meu irmão. Se Deus colocar a mão, sabe por quê? Quem decide aonde é a embaixada de um país é o próprio país, sim ou não? Quem decide onde é o parlamento
e a sede de governo de um país, ele tem autonomia. E Israel, o parlamento e o governo de Israel não está em Tel Aviv, está em Jerusalém. Portanto, Jerusalém é a capital indivisível do Estado de Israel e ponto final. Ouçam, Davi comprou a Eira de Araúna, fica exatamente ali em Jerusalém. Ele pagou um preço, era a terra dos Jebuseus. Quando Davi decidiu entrar naquele território, sabe o que eles disseram? Os cegos e os aleijados vai impedi-los de entrar nesse território. Olha o que eles disseram: os cegos e os aleijados jamais vão entrar aqui. Sabe o que Davi fez? É o seguinte: quem se dispor aqui e for lá e entrar, vai se tornar o chefe, vai se tornar o capitão. O cara falou: é comigo. Foi, entrou e tomou o território. Depois ele vai ainda compra a Eira de Araúna, que é o lugar lá onde está estabelecido o templo. Hoje, a Mosquita. Então preste atenção. Lá é o lugar onde Abraão sacrificou Isaac. Preste atenção. Faça uma aliança com Deus de Israel. Faça uma aliança com Deus de Israel. A sorte de Ruth começou a mudar no pacto, na aliança. Aqui tem uma chave para você. Nós estamos desenvolvendo a série Paz e Provisão. O primeiro princípio é a aliança. Para resumir as coisas, você vai lendo depois, e por causa da hora, para resumir, o resumo da ópera. Quer saber? Quer saber? Esta mulher chamada Ruth, estrangeira, entrou para a genealogia de Jesus. É pouca coisa? Olha o que aconteceu com ela. Ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Então um pacto é um pacto. Não são simplesmente palavras. É algo que brota dentro do seu coração, que vai levar você a desfrutar da presença de Deus e ser abençoado por Ele. Preste atenção, vamos indo para o fechamento. Eu vou voltar para o texto, depois eu vou falar a respeito de outros personagens, mas eu quero voltar aqui para encerrar para o texto que eu li em Romanos, em Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. 13. Gálatas 3:13. Está lá? Vamos lá? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que aos gentios viesse a bênção, para que aos gentios, que éramos nós, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos a promessa pela fé, a promessa do Espírito Santo pela fé. 15. Agora ouça isso. Irmãos, como o homem falou, se uma aliança, diga aliança, se uma aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Depois da confirmação da aliança, ninguém anula ou acrescenta. Agora, observe comigo Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. E diz o texto, Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, diga mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Você pode dar um aplauso a ele? Olha que extraordinário. A aliança que Deus fez com Abraão, ela era maravilhosa,
Mas agora a aliança feita por Deus através de Jesus Cristo, que abre este portal para mim e a você, porque dentro do contexto de Abraão, apenas os judeus, mas agora em Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte desta linhagem e temos acesso às bênçãos. Mas a aliança estabelecida por Jesus, ela é superior, ela é baseada em melhores promessas. E é o que você vai viver. Dê um aplauso a ele. Eu vou encerrar. Toda aliança é estabelecida por uma confissão. Diga comigo, toda aliança é estabelecida por uma confissão. Toda aliança é estabelecida por uma confissão. Eu quero projetar o texto para que não apenas falar, mas para que você veja. Vamos para Romanos capítulo 10. Romanos 10 e a gente vai encerrar aqui. Vamos lá. Romanos capítulo 10. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Até o 13, vamos lá. Estão ainda firmes? Suportam mais 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? 10 minutos? Já vamos encerrar. Olha esse texto, preste atenção, respira fundo assim. Diga, eu estou vivo. Estou vivo. Mexe com a pessoa, diga, você está vivo? Está vivo? Olha para isso. Mas que diz... Lê o texto para mim. A palavra está onde? Não, a palavra está onde? Junto de ti. E aonde mais? Na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Agora observe o próximo versículo. O que diz o próximo? Ó. Aqui em cima vocês estão bem? Vocês estão enxergando direitinho lá? Vocês já leram ou não? Vou dar a segunda chance. Tudo bem? Lê novamente o texto. Olha só. A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Toda aliança, ela acontece por meio de uma confissão. Diga confissão. Você crê com o coração e você confessa com a boca. Agora o versículo 10. Lê para mim. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para quê? Para a justiça. Então você crê com o coração e você confessa com a boca. O próximo versículo 11. Ah tá, volta um pouquinho. O próximo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Em Jesus Cristo o véu se rasgou. E antes de Jesus, nenhum de nós tínhamos acesso ao trono da graça, nenhum.
Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, o véu do templo se partiu e todos nós temos acesso. Você não precisa ficar na periferia. Você pode adentrar no Santo dos Santos. Amém? Agora observe mais. 13. Por quê? O que está dizendo lá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar, diga invocar. Quando a Bíblia diz salvação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação envolve livramento. Você está em perigo, você invoca, você tem livramento. Salvação fala do resgate do inferno, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É um pacote completo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, atente para isso, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque nós estamos aqui para pregar, para proclamar, para que você ouça. E quando você ouve, a fé é gerada no seu coração. E pela fé, você crendo, você confessa e você será salvo. O processo é tão simples. 15. Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Projeto 16 para eu ver. Mas nem tudo está lá. Diga, crer com o coração e confessar com a boca. Esse é o processo mais simples que existe. E hoje é uma noite para que você faça a sua confissão. Assim como Ruth fez aquela declaração de amor a Deus e uma aliança com Ele, o teu Deus agora é o meu Deus, porque os deuses dos moabitas eram muitos, construídos por mãos de homens. Mas ela está dizendo, a partir de agora, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Ela não está dizendo, o Deus dos meus pais, dos meus antepassados, Ele é o meu Deus. Agora, o teu Deus é o meu Deus. Ela está falando de Elohim, o Deus de Israel. É a declaração de fé. Hoje eu quero dar a oportunidade para que você faça esta confissão crendo com o coração. É um pacto que você está fazendo com o Deus de Israel. Não tem como não dar certo. Você vai ser selado e marcado para viver a vida plena, a vida abundante em Cristo Jesus.